Eu sou Vicky, tenho 32 anos e sempre fui a segunda melhor opção para minha irmã Audrey. Desde que me lembro, eu era a segunda opção na minha família. Aquele jantar de Natal mudou tudo quando meus pais presentearam minha irmã com uma bolsa Gucci de $6.200 enquanto me entregavam um cartão de $1. 25 anos de mágoa engolida vieram à tona enquanto eu observava Audrey desfilar com seu presente de luxo. Algo dentro de mim finalmente se rompeu. Antes de contar como finalmente me defendi depois de 25 anos em segundo lugar, diga-me de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se se você já se sentiu invisível na sua própria família. Crescendo no subúrbio abastado de Westfield, Connecticut, o padrão de favoritismo se estabeleceu cedo. Minha primeira lembrança clara de me sentir inferior à minha irmã veio no meu aniversário de 7 anos. Enquanto Audrey havia ganhado uma festa elaborada em um parque de diversões apenas 3 meses antes para comemorar seu 9º aniversário, minha comemoração consistiu em uma pequena reunião no quintal com um bolo comprado na loja que minha mãe havia comprado naquela manhã. Quando mencionei como a festa da Audrey tinha sido divertida, meu pai, Richard, deu um tapinha na minha cabeça e disse: "Temos que ser práticos às vezes, Vicky. Nem todo mundo precisa das mesmas coisas." Essa frase se tornaria o lema tácito da minha infância. Meu pai construiu sua reputação como um dos consultores financeiros mais bem-sucedidos do estado. As paredes de seu escritório exibiam prêmios prestigiosos e fotos com clientes notáveis. Minha mãe, Diana, ex-vice-campeã do Miss Connecticut, mantinha uma agenda doméstica e social perfeita. Juntos, eles criaram a imagem da família americana ideal, mas, a portas fechadas, a realidade era diferente. O casamento deles era uma parceria construída com base em aparências e conquistas, com Audrey como sua joia da coroa. Audrey parecia geneticamente projetada para agradar nossos pais. Ela herdou os traços marcantes da nossa mãe, cabelos castanho avermelhados espessos, olhos verdes profundos e um físico naturalmente esbelto. Academicamente, ela tirou notas máximas do jardim de infância ao ensino médio. Foi eleita presidente de turma 3 anos consecutivos, capitaneou o time de debate em campeonatos nacionais e ainda conseguiu namorar o quarterback estrela. Cada conquista era comemorada com recompensas extravagantes. Um laptop novo por sua vitória na feira de ciências, férias na Europa após a divulgação das notas do SAT, um carro novinho em folha em seu aniversário de 16 anos. Minhas próprias conquistas seguiram um caminho diferente. Embora não tenham sido reprovadas em nenhum aspecto, minhas notas B e, ocasionalmente, foram recebidas com comentários como: "Que legal, Vicky. Imagine se você se esforçasse como sua irmã." Meu talento para a arte foi descartado como hobby, apesar de vencer competições regionais. Quando minha aquarela foi selecionada para uma exposição itinerante para jovens, meu pai olhou para ela e comentou: "Pelo menos você está se mantendo ocupado com alguma coisa." Durante o ensino médio, me dediquei ao trabalho voluntário, passando os fins de semana no abrigo de animais local e os verões ajudando em programas de alfabetização. Minha compaixão pelos outros se tornou minha característica marcante entre professores e colegas, mas em casa mal era reconhecida. Quando recebi um prêmio por serviço comunitário no meu penúltimo ano, meus pais faltaram à cerimônia porque coincidia com o passeio turístico da Audrey pelo campus da faculdade. A disparidade se estendia às nossas reuniões familiares. Nos jantares de ação de graças, meus avós, tias e tios ouviam atentamente as histórias da Audrey sobre torneios de debate e eventos sociais. Quando chegava a minha vez de falar, as conversas muitas vezes mudavam de assunto antes de eu terminar. Percebi os olhares preocupados que minha tia Patrícia às vezes me lançava, mas ela nunca intervinha. "Sua irmã tem um jeito de chamar a atenção", explicou minha mãe certa vez, depois que questionei por que ninguém havia perguntado sobre minha indicação para a bolsa de estudos em artes. Algumas pessoas naturalmente brilham mais em situações sociais. Quando entrei na universidade estadual, o padrão já estava firmemente estabelecido. Audrey frequentou uma universidade da Ivy League, com nossos pais bancando todas as despesas, incluindo um apartamento de luxo fora do campus. Eu recebia auxílio mensalidade parcial e trabalhava 20 horas semanais em um café do campus para cobrir o restante. Durante as férias, as conversas durante o jantar giravam em torno das conexões de Audrey com professores e oportunidades de estágio, enquanto meus estudos em educação básica raramente eram discutidos. A disparidade de talentos se tornava mais pronunciada a cada ano. No meu aniversário de 20 anos, ganhei um vale-presente de $50, enquanto a Audrey ganhou um cruzeiro de 2 semanas pelo Mediterrâneo por se formar com honras.
O Natal seguiu o mesmo padrão. A Audrey desembrulhava roupas de grife, joias ou eletrônicos, enquanto eu ganhava itens práticos como meias ou vales presente para lojas de baixo custo. Apesar de tudo isso, continuei buscando a aprovação dos meus pais por meio de trabalho duro e gentileza. Me formei com honras, consegui uma vaga como professora de jardim de infância em uma escola respeitada e me voluntariei como mentora de jovens. Mantive uma atitude alegre nas reuniões familiares, levando presentes atenciosos apesar do meu orçamento limitado e ajudando a preparar as refeições. Uma parte de mim ainda acreditava que, se eu me esforçasse o suficiente, eles finalmente me reconheceriam. Agora, aos 32 anos, o contraste entre nossas vidas era gritante. Audrey morava em um condomínio de luxo no centro da cidade, dirigia um carro esportivo importado e ocupava um cargo executivo de marketing em uma empresa da Fortune 500, um emprego conquistado por meio de um dos contatos do nosso pai. Eu morava em um modesto apartamento de um quarto, dirigia um sedã de 10 anos com crescentes necessidades de reparos e dava aulas no jardim de infância de uma escola pública. Eu amava meus alunos e sentia verdadeira realização em vê-los aprender e crescer. Mas, aos olhos da minha família, minha escolha de carreira era apenas mais uma forma de eu não ter conseguido me adaptar. A parte mais dolorosa não foram as diferenças materiais, mas o investimento emocional. Meus pais ligavam para Audrey várias vezes por semana para saber como ela estava e compareciam a todos os eventos de trabalho para os quais ela os convidava. Enquanto isso, raramente entravam em contato comigo e só tinham visitado minha sala de aula uma vez em 6 anos, saindo cedo para um dos jantares da Audrey. Eles simplesmente se sentem mais confortáveis no mundo da Audrey, eu dizia a mim mesma, tentando repetidamente abafar a dor. Isso não significa que não me amem. Mas, à medida que mais um Natal se aproximava, até eu lutava para acreditar nisso. No início de dezembro, eu já havia passado semanas selecionando presentes atenciosos para minha família, apesar do meu salário limitado como professora. Para meu pai, encontrei uma primeira edição rara de uma das primeiras obras de seu autor favorito em um sebo, passando 3 fins de semana procurando em várias lojas. Para minha mãe, contratei um artesão local para criar um colar personalizado com pedras de nascimento representando cada membro da família. E para Audrey, apesar do nosso relacionamento complicado, comprei um luxuoso cachecol de cachemir na cor favorita dela, o que me ajudou bastante. Cada presente era embrulhado com precisão em papel elegante, com bilhetes escritos à mão expressando os motivos específicos pelos quais eu valorizava cada pessoa. Isso se tornou minha tradição, compensando minha incapacidade de igualar o valor monetário dos presentes com significado emocional e consideração pessoal. Você está se preparando para a decepção de novo, alertou minha melhor amiga Taylor, tomando café em uma tarde de sábado. Sentamos em um canto tranquilo de um café local, com uma música natalina tocando suavemente ao fundo. Todos os anos você se dedica a esses presentes. E todos os anos eles mal os reconhecem. Talvez desta vez seja diferente, respondi, mexendo meu latte distraidamente. Papai pareceu genuinamente interessado quando mencionei o autor no dia de ação de graças. Taylor me lançou um olhar cético. O mesmo dia de ação de graças em que sua mãe passou 15 minutos falando sobre a festa de fim de ano da empresa da Audrey, mas nem perguntou sobre a apresentação de inverno da sua turma? A lembrança doeu. Nossa reunião de ação de graças tinha sido particularmente difícil este ano. Meu pai passou a maior parte da refeição discutindo a recente viagem de negócios de Audrey a Tóquio, enquanto minha mãe mencionava repetidamente como Audrey ficaria deslumbrante com a nova coleção de grife que ela havia apresentado em um desfile beneficente. Quando mencionei a exposição de arte de inverno dos meus alunos que eu havia organizado, meu pai assentiu distraidamente e disse: "Que legal, Vicky. Prazeres simples também são importantes." A insinuação de que minhas realizações profissionais eram de alguma forma infantis ou insignificantes em comparação com as conquistas corporativas de Audrey me manteve acordado naquela noite. Durante minha sessão semanal de terapia com a doutora Sarah Williams, tive dificuldade para expressar meus sentimentos sobre o feriado que se aproximava. Continuo tendo essa fantasia de que este Natal será aquele em que finalmente me verão, admiti, mexendo em um fio solto no sofá do escritório. Sei que é irracional, mas uma parte de mim ainda acredita que, se eu encontrar o presente perfeito ou disser a coisa certa, tudo vai mudar. O Dr. Williams inclinou-se ligeiramente para a frente. Como seria se neste Natal você se concentrasse no que precisa, em vez de no que eles finalmente podem lhe dar? Eu não iria, respondi imediatamente, depois cobri a boca, surpreso com minha própria resposta.
E como esse pensamento faz você se sentir? Ela perguntou gentilmente. Aterrorizada e aliviada, sussurrei. No final, decidi comparecer, mas a doutora Williams e eu trabalhamos para estabelecer limites mentais e estratégias de resposta para momentos difíceis. Você não pode controlar o comportamento deles, ela me lembrou, mas pode controlar como você reage a ele. A viagem até a mansão suburbana dos meus pais no dia de Natal foi repleta de ansiedade. A casa de 460 metros quadrados deles erguia-se imponente no final de uma entrada circular, com as luzes natalinas meticulosamente dispostas por decoradores profissionais. Jake, meu namorado há 2 anos, se ofereceu para ir comigo, mas eu recusei. Preciso resolver isso sozinha, eu disse a ele. Mas você pode deixar o celular por perto? Talvez eu precise conversar depois. Estarei esperando, ele prometeu, beijando minha testa. Lembra do que conversamos? Seu valor não é determinado pela capacidade deles de vê-lo. Jake entendia a complexidade familiar. Seus pais se divorciaram de forma conturbada quando ele tinha 12 anos, e ele passou anos lidando com feriados separados e lealdades conflitantes. Sua força silenciosa se tornou minha âncora durante as reuniões familiares. As redes sociais de Audrey estavam repletas de dicas sobre o feriado há semanas. Mal posso esperar pela incrível surpresa de Natal, ela havia postado 3 dias antes, ao lado de uma foto sua posando em frente à elaborada árvore de Natal dos nossos pais. A publicação recebeu centenas de curtidas e comentários, incluindo respostas efusivas dos nossos pais. Minha própria postagem, bem mais modesta, sobre os enfeites artesanais dos meus alunos recebeu um curtira educado da minha mãe e nada do meu pai ou da minha irmã. Ao estacionar atrás da Mercedes do meu pai e do SUV Lexus da minha mãe, notei que o carro da Audrey ainda não estava lá, apesar do horário combinado de chegada já ter passado 1 hora antes. Típico. O atraso da Audrey sempre foi acomodado, enquanto a minha pontualidade era simplesmente esperada. Carregando meus pacotes cuidadosamente embrulhados, toquei a campainha, recitando mentalmente as afirmações que o Dr. Williams e eu havíamos praticado. Eu sou digna, independentemente do reconhecimento. Eu defino meu próprio valor. Minha mãe atendeu, elegante em um vestido cor de amora e com o cabelo recém-arrumado. Vicky, você chegou cedo, disse ela, olhando para o relógio. Na verdade, cheguei na hora, corrigi gentilmente. Combinamos 13 horas. É mesmo? Bom, a Audrey mandou mensagem dizendo que vai demorar mais 1 hora. Você sabe como é o trânsito de fim de ano. Ela aceitou meu abraço com um ar distraído. Venha me ajudar a terminar de arrumar tudo. O buffet acabou de sair. Por dentro, a casa se transformou em um paraíso de inverno digno de revista. Uma árvore de 3,6 metros dominava a sala de estar, adornada com enfeites e fitas em cores coordenadas. Guirlandas decoravam a escada e arranjos florais com temas natalinos em todos os cantos. Reconheci o trabalho do designer favorito da minha mãe, cujos serviços normalmente custavam milhares de dólares. Enquanto ajudava a organizar os cartões de visita na mesa de jantar, notei as fotos de família espalhadas pela casa. Quase todos os porta-retratos mostravam a Audrey, a formatura da Audrey, as cerimônias de premiação da Audrey, as férias da Audrey. Um único retrato de família de 10 anos atrás me incluía, em pé, um pouco atrás da minha irmã. Meu pai saiu do escritório quando nos ouviu na sala de jantar. Aí está você, Vicky, disse ele, oferecendo-lhe um breve abraço. Como foi a viagem? Tudo bem, obrigado. O trânsito estava tranquilo, respondi, entregando-lhe o presente. Feliz Natal, pai. Ele pareceu surpreso com o peso do pacote. Você não deveria ter se dado ao trabalho, disse ele, colocando-o de lado sem abri-lo. Estamos esperando a Audrey antes de entregar os presentes. Claro que sim. Quando Audrey finalmente chegou, quase 2 horas e meia atrasada, a mesa de jantar era um testemunho dos excessos festivos. A porcelana brilhava na toalha carmesim, ladeada por talheres de prata e copos de cristal. 3 garrafas de vinho diferentes estavam prontas para serem servidas, cada uma custando mais do que meu orçamento semanal para compras. O buffet incluía costela, salmão pochê e vários acompanhamentos gourmet que minha mãe agora verificava ansiosamente para verificar a temperatura. Ela chegou, anunciou minha mãe quando a campainha finalmente tocou, correndo para a entrada com a energia de quem cumprimenta um herói de guerra que retorna,
em vez de uma filha cronicamente atrasada. Permaneci na sala de jantar, ajeitando um lugar ligeiramente torto e me preparando para a dinâmica familiar que estava prestes a se desenrolar. Meu pai saiu do escritório, onde estivera fazendo ligações de negócios enquanto esperava, e seu rosto se iluminou de uma forma que eu raramente via. Audrey, Feliz Natal, princesa. Sua voz estrondosa ecoou pela casa. A sensação familiar de aperto no meu estômago se apoderou de mim. Princesa. Ele nunca tinha usado um tratamento tão carinhoso comigo. Audrey entrou, usando uma roupa de grife que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal, com o cabelo ruivo penteado em ondas elegantes. Ela carregava várias sacolas de compras de lojas de luxo e me cumprimentou com um beijo no ar. O trânsito estava uma loucura, anunciou ela sem se desculpar pelo atraso. E então tive que parar para comprar presentes de última hora. As lojas estavam uma loucura. Coitadinha, minha mãe se solidarizou, pegando o casaco dela. Você deve estar exausta. Richard, sirva um pouco daquele cabernet especial que você estava guardando para Audrey. Agora mesmo, meu pai concordou, indo em direção ao armário de vinhos. Vicky, você pode ajudar sua mãe a trazer os aperitivos? Assenti e segui minha mãe até a cozinha, onde ela imediatamente começou a preparar uma elaborada tábua de frios. Não se esqueça de colocar um pouco mais de queijo trufado perto da casa da Audrey, ela instruiu. Ela adora esse. Achei que ela estava evitando laticínios este mês, mencionei, lembrando do longo monólogo dietético de Audrey no dia de Ação de Graças. Minha mãe pareceu momentaneamente confusa. Ah, é verdade. Bom, coloque aí mesmo. Talvez ela abra uma exceção para o Natal. Quando voltamos para a sala de jantar, Audrey estava mostrando fotos do nosso pai no celular. A empresa vai me levar de primeira classe para Paris no mês que vem para o Encontro Internacional de Marketing, ela disse. O hotel fica bem perto da Torre Eiffel. Essa é a minha menina, disse nosso pai, radiante. Sempre subindo na vida. E você, Vicky? Perguntou Audrey, finalmente reconhecendo minha presença. Algum plano grande com os alunos do jardim de infância no mês que vem? Projetos de arte com macarrão? A condescendência em seu tom era sutil o suficiente para que denunciá-la me faria parecer hipersensível, uma armadilha familiar. Na verdade, desenvolvi um programa de intercâmbio cultural com uma escola no Japão, respondi. Meus alunos estão criando arte para enviar para a sala de aula parceira e aprendendo frases básicas em japonês por meio de músicas. Que fofo, disse Audrey com desdém, voltando-se para o nosso pai. Eu já te contei que o CEO me pediu pessoalmente para liderar o projeto de expansão europeia? A campainha tocou novamente, anunciando a chegada dos nossos familiares. Tia Patrícia e tio William chegaram trazendo presentes e sobremesas caseiras, seguidos pelo irmão do nosso pai, tio Thomas, e sua esposa, tia Catherine. Nossos primos, James e Sofia, chegaram separadamente, vindos de estados vizinhos. Os novos membros da família diluíram temporariamente o foco em Audrey, mas não por muito tempo. Durante os aperitivos, as conversas naturalmente se dividiram em grupos menores, permitindo-me um breve descanso com a tia Patrícia, que sempre demonstrou mais interesse por mim do que a maioria dos membros da família. Como você está realmente, Vicky? Ela perguntou baixinho, seus olhos transmitindo preocupação genuína. Antes que eu pudesse responder honestamente, meu pai bateu no copo para chamar a atenção. Já que estamos todos juntos, quero compartilhar uma notícia empolgante, anunciou. A Audrey acabou de saber que será promovida a diretora global de marketing, a mais jovem na história da empresa. A mesa explodiu em felicitações. Minha mãe bateu palmas de alegria, enquanto meu pai parecia prestes a explodir de orgulho. Vamos brindar ao sucesso da Audrey, continuou ele, erguendo o copo. A minha filha, que continua superando todas as expectativas e deixando esta família orgulhosa. Levantei meu copo mecanicamente, a palavra minha filha em vez de a uma das minhas filhas a ecoando dolorosamente. Do outro lado da mesa, vi o olhar compassivo da tia Patrícia. Enquanto o prato principal era servido, minha mãe se deliciou com o prato da Audrey. A carne está mal passada demais para você, querida? Posso cozinhá-la mais. E me certifiquei de que preparassem os legumes do jeito que você gosta, com aquele azeite especial que você mencionou. Meu primo James tentou me incluir na conversa. Vicky, como vão as aulas?
O filho da minha amiga acabou de começar o jardim de infância e está adorando. Comecei a descrever um avanço com um aluno particularmente difícil, mas fui interrompido pela gargalhada da Audrey ao ouvir algo que nosso pai disse. A atenção de toda a mesa se voltou para a conversa, deixando minha história inacabada. Esse padrão se repetiu durante todo o jantar. Sempre que eu começava a falar, alguém, geralmente Audrey ou um dos meus pais, me interrompia ou falava por cima. Na hora da sobremesa, eu já estava praticamente em silêncio, observando a dinâmica familiar se desenrolar, como já acontecerá inúmeras vezes antes. Antes de terminarmos o jantar, minha mãe anunciou enquanto o café era servido: pensei que poderíamos ir para a sala de estar para pegar os presentes. Não posso esperar mais um minuto. Os olhares ansiosos trocados entre meus pais e Audrey deixaram claro que eles estavam ansiosos por aquele momento. Enquanto todos iam para a sala de estar, fiquei para trás, reunindo minha modesta coragem para o que quer que estivesse por vir. A sala de estar era centrada em torno da imponente árvore de Natal, com suas luzes cintilantes lançando um brilho aconchegante sobre o espaço decorado profissionalmente. Abaixo da árvore, havia uma impressionante variedade de pacotes em papel de embrulho dourado e creme, combinando, decorados com laços elaborados e etiquetas de presente personalizadas. A enorme quantidade de presentes era impressionante, criando uma exibição que não teria ficado deslocada na vitrine de Natal de uma loja de departamentos. Meus próprios presentes cuidadosamente embalados pareciam visivelmente diferentes, com o papel artesanal e as fitas simples se destacando na embalagem profissional. Eu os havia colocado debaixo da árvore ao chegar, e agora eles estavam parcialmente escondidos atrás de caixas maiores. Meu pai se encarregou da distribuição de presentes, uma função que ele adorava desempenhar todos os anos. Vamos começar com a família extensa, anunciou, entregando pacotes para meus tios, tias e primos. Cada um recebeu presentes caros e atenciosos: uísque premium para o tio Thomas, um cachecol de grife para a tia Caterina e eletrônicos de última geração para meus primos. Meus pais sempre foram generosos com a família extensa, como parte da manutenção de sua imagem como o ramo bem-sucedido e magnânimo da árvore genealógica. Agora, para nossa família imediata, disse meu pai com entusiasmo crescente, caminhando em direção à maior concentração de pacotes. Ele começou com minha mãe, presenteando-a com uma caixinha de veludo que revelava brincos de diamante que a deixaram boquiaberta. Richard, eles são deslumbrantes, exclamou ela, imediatamente recebendo comentários de admiração de todos. Então chegou a vez da Audrey. Os olhos do meu pai brilharam enquanto ele começava a lhe entregar pacote após pacote. Estes são só os presentes de aquecimento, disse-lhe enquanto ela rasgava o embrulho. Os presentes de aquecimento incluíam roupas de grife, gadgets de tecnologia de ponta, produtos de luxo para a pele e um retiro de spa de fim de semana. Cada item já seria um grande presente por si só, mas para Audrey, eram apenas o prelúdio. A cada desembrulhado, a família soltava suspiros e exclamações, e Audrey respondia com alegria ensaiada, lançando-me olhares triunfantes de vez em quando. E agora, anunciou meu pai com um toque teatral, a piece de resistance. Ele presenteou Audrey com uma grande caixa embrulhada em papel personalizado com suas iniciais. A sala ficou em silêncio quando ela abriu, e então explodiu em conversas animadas quando ela tirou uma bolsa Gucci, cujo design diferenciado era imediatamente reconhecível por todos os presentes. O Dionísio Supremo, gritou Audrey, erguendo-o, é a edição limitada. Não acredito que você o encontrou. Seu pai tem contatos, disse minha mãe, orgulhosa. Ele cobrou favores para conseguir o disco antes que esgotasse em todos os lugares. Custou $6.200, mas nada é bom demais para nossa estrela. Audrey desfilou pela sala com a bolsa, recebendo comentários de admiração de todos. Minha prima Sofia, que trabalhava com moda, examinou a costura com dedos reverentes. Este é um artesanato com qualidade de museu, murmurou. Sabemos o quanto você se esforçou este ano, disse meu pai a Audrey, radiante de orgulho. Você merece todo o sucesso e todas as recompensas. A demonstração de gratidão de Audrey foi impecável. Embora eu pudesse detectar o direito subjacente em sua expressão, a expectativa de que, é claro, ela receberia o item de luxo mais cobiçado da temporada. Ela havia sido criada acreditando que tal tratamento era seu direito de nascença. Durante toda essa longa exibição, fiquei sentada em silêncio, esperando minha vez, com uma mistura de pavor e uma pequena e persistente centelha de esperança de que talvez este ano fosse diferente.
Finalmente, quase como uma reflexão tardia, meu pai se virou para mim. Ah, Vicky, disse ele, com um tom visivelmente menos entusiasmado. Ele estendeu a mão para debaixo da árvore e tirou um único envelope. Isto é para você. O contraste era tão gritante que até mesmo alguns dos parentes trocaram olhares desconfortáveis. Meu primo James estremeceu visivelmente. Aceitei o envelope, pois sua espessura já me dizia tudo o que eu precisava saber. Dentro havia um simples cartão de Natal com uma mensagem impressa genérica e uma assinatura apressada de ambos os pais. Dentro, havia um bilhete de loteria raspável de $1. Nenhum presente, nenhum bilhete pessoal, nem mesmo um vale-presente. Olhei para o cartão, minha mente se esforçando para processar a magnitude da demissão. Não era apenas a desigualdade financeira, embora isso fosse impressionante. Era completa falta de reflexão, de esforço, de qualquer indicação de que me consideravam uma pessoa com sentimentos e preferências. Bem, minha mãe me incentivou quando fiquei em silêncio. Você não vai dizer obrigado? Olhei para cima e encontrei os olhos dela. Para quê, exatamente? Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Meu pai pigarreou. Bem, você disse que não precisava de nada este ano. Eu nunca disse isso, respondi baixinho, com certeza na voz. Eu nunca disse isso. Bem, você sabe, professores não se importam com coisas materiais, interrompeu Audrey com um aceno de desdém. Eles estão acima de tudo isso, certo? Tão nobres e abnegados. Seu tom de voz fez com que as palavras parecessem um insulto, e não um elogio. Eu poderia ter deixado passar, engolido a dor, como já fizera inúmeras vezes antes, se Audrey não tivesse escolhido aquele momento para examinar sua bolsa nova sob a luz e franzir a testa. Na verdade, eu esperava ver de esmeralda. Este bordô é bonito, mas não combina com muitas das minhas roupas. Algo dentro de mim estalou. O peso acumulado de 25 anos de esquecimento, minimização e rejeição se cristalizou em um momento de perfeita clareza. Minhas mãos pararam de tremer. Minha visão se aguçou. O quarto pareceu subitamente muito silencioso. Você está brincando comigo? Perguntei, com a voz firme, apesar da emoção crescendo no meu peito. Todas as cabeças se viraram para mim, com expressões que variavam do choque à confusão. Eu nunca fazia escândalo. Eu era boazinha, a complacente, a que sorria apesar de cada desfeita e decepção. Hoje não. A sala mergulhou num silêncio atordoante quando me levantei do meu lugar no sofá. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração batia forte contra as costelas como se quisesse escapar. 25 anos de sentimentos reprimidos vieram à tona e, pela primeira vez, não tentei reprimi-los. Eu nunca disse que não precisava de nada, repeti, olhando diretamente para meu pai. Essa é só a desculpa que você está usando para justificar que me trata como algo secundário. Mais uma vez, a expressão do meu pai mudou de confusão para defensiva. Agora, Vicky, não precisa fazer cena. É Natal. Sim, é Natal, concordei, com a voz mais forte. Uma época em que as famílias demonstram amor e apreço umas pelas outras. Por todos os membros da família. Apontei para a montanha de papel de embrulho descartado em volta de Audrey e seus presentes. O que estou vendo aqui não é uma família comemorando junta. O que estou vendo é a continuação do mesmo padrão que definiu toda a minha vida nesta casa. Audrey revirou os olhos dramaticamente. Lá vamos nós com a rotina de vítima. Só porque você escolheu uma carreira que não paga bem não significa que temos que fingir que suas escolhas de vida são iguais às minhas. Isso nunca foi sobre dinheiro, respondi, recusando-me a cair na discussão que ela queria. Aquela que me faria parecer mesquinha e materialista. Isso é sobre valor, sobre mérito, sobre ser vista como um membro igual desta família. Virei-me para encarar todos eles, incluindo nossa família extensa, que estava sentada em um silêncio desconfortável. Sabe o que comprei para cada um de vocês este ano, pai? Encontrei uma primeira edição de Hemingway que passei 3 fins de semana procurando porque me lembrei de você ter mencionado que era seu livro favorito no ensino médio. Mãe, encomendei um colar personalizado com pedras de nascimento representando cada um de nós, porque a família é importante. E Audrey, apesar de tudo, comprei para você um cachecol de cachemira exatamente no tom de azul que você estava admirando naquela revista no mês passado.
Fiz uma pausa, notando os lampejos de surpresa e desconforto em seus rostos. Não fiz isso porque esperava presentes caros em troca. Fiz porque é isso que uma família faz. Eles prestam atenção. Eles percebem preferências e interesses. Eles se esforçam. Minha mãe se mexeu, desconfortável. Vicky, você está exagerando. É só um cartão. Não, eu disse com firmeza. Não é só um cartão. São 25 anos sendo tratada como inferior. É ter minhas conquistas ignoradas enquanto as da Audrey são celebradas. É ver meu pai chamando a Audrey de uma princesa enquanto ele mal se lembra de perguntar sobre o meu trabalho. É ser interrompida toda vez que tento falar em reuniões de família. É ganhar uma raspadinha de $1 enquanto minha irmã ganha uma bolsa de $6.000. Minha voz falhou um pouco, mas continuei. Você se lembra da minha formatura na faculdade? Você saiu mais cedo porque a Audrey tinha um evento da Irmandade naquele mesmo fim de semana. Você se lembra de quando ganhei o prêmio estadual de ensino no ano passado? Nenhuma de vocês ligou para me parabenizar. Você sabia que desenvolvi um programa educacional que está sendo adotado por escolas em todo o estado? Provavelmente não, porque ninguém nunca pergunta sobre o meu trabalho. O silêncio na sala assumirá um tom diferente. Tia Patrícia assentiu levemente enquanto tio William olhava para os sapatos. Até meus primos pareciam incomodados com a verdade sendo revelada. Meu pai se levantou, com a expressão sombria. Chega, Vitória. Você está se envergonhando e estragando o feriado de todo mundo. Não, pai. Pela primeira vez na vida, estou me defendendo. E se isso estraga a sua fachada perfeita de férias em família, então talvez ela precisasse ser estragada. Você está com inveja do sucesso da sua irmã? Ele retrucou, demonstrando mais emoção do que normalmente se permitia. A Audrey trabalha no mundo real, alcançando conquistas reais. Ela merece ser reconhecida por isso. As palavras feriram, mas também confirmaram tudo o que eu vinha dizendo. Obrigada por deixar meu ponto tão claro, disse eu baixinho. Aos seus olhos, meu trabalho com crianças, moldando mentes jovens e criando oportunidades educacionais, não é uma conquista real. Esse é o problema. Audrey se levantou, segurando sua bolsa Gucci protetoramente, como se eu fosse tentar pegá-la. Você sempre teve inveja de mim, sempre tentando me fazer passar mal para encobrir suas próprias inadequações. Toda essa performance dramática é simplesmente patética. Virei-me para ela, sentindo-me estranhamente calma agora. Não tenho ciúmes de você, Audrey. Estou triste por você, porque você foi criada acreditando que seu valor vem da validação externa e de bens materiais. E estou triste por mim mesma, porque passei 25 anos tentando conquistar um amor que deveria ter sido dado de graça. Minha mãe fez uma última tentativa de controlar os danos. Vicky, você está sendo ridícula. Claro, nós te amamos. Nós somos seus pais. Amor não é só uma palavra, mãe. É ação. É atenção. É esforço. E por esses critérios, tenho que questionar se você me ama, pelo menos da mesma forma que ama Audrey. A verdade dessa afirmação pairava no ar. Ninguém se apressou em me contradizer ou oferecer provas em contrário, o que talvez tenha sido a confirmação mais dolorosa de todas. Fui até a árvore e peguei meus presentes. Estes foram dados com amor, independentemente do que você sinta por mim. Abra-os ou não. A escolha é sua. Então, fui em direção ao armário de casacos, com minha decisão já tomada. A sensação física de me levantar e ir embora era ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante. Onde você pensa que vai? Meu pai perguntou, seu tom autoritário não conseguindo esconder seu choque com minha rebelião. Vou para casa, respondi, vestindo meu casaco. Pela primeira vez na vida, estou escolhendo meu próprio bem-estar em vez da sua aprovação. Você está exagerando, insistiu ele, seguindo-me até a porta. Isso é comportamento infantil. Parei na soleira da porta, com uma das mãos na maçaneta. Não, pai. Infantil seria continuar esperando que, de alguma forma, algum dia, você me veja como digna do mesmo amor e respeito que você demonstra a Audrey sem questionar. Adulto seria reconhecer que isso pode nunca acontecer e decidir que, de qualquer forma, mereço algo melhor.
O ar invernal atingiu meu rosto quando saí, frio e revigorante. Atrás de mim, eu ouvia o murmúrio de vozes chocadas, as exclamações angustiadas da minha mãe, os comentários indignados da Audrey. Nenhum deles me seguiu. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, as lágrimas finalmente começaram a cair, mas eram diferentes das lágrimas que eu já havia derramado tantas vezes antes. Não eram lágrimas de mágoa e rejeição, mas de libertação, de uma verdade finalmente dita. De 25 anos de segundo lugar finalmente deixados para trás, nos meus próprios termos. A viagem de volta da casa dos meus pais foi um borrão de lágrimas e risadas estranhas e inesperadas. Minhas mãos tremiam no volante enquanto o impacto total do que eu havia feito começava a se consolidar. 25 anos de dinâmica familiar cuidadosamente mantida, destruídos em 15 minutos de honestidade brutal. Assim que cheguei ao meu condomínio, liguei para Jake. Sua voz, calorosa e preocupada, foi a âncora de que eu precisava. Eu consegui, eu disse, com a voz ainda trêmula. Finalmente os enfrentei. Estou indo aí, disse-lhe imediatamente. Quer que eu leve a Taylor também? Sim, por favor, sussurrei, de repente não querendo mais ficar sozinha com a magnitude dessa mudança. Enquanto esperava por eles, verifiquei meu celular. Ele tinha começado a vibrar durante a viagem, mas eu o ignorei, precisando me concentrar na estrada e nas minhas emoções em turbilhão. Agora eu via a enxurrada de mensagens. Da Audrey, que jeito de fazer o Natal ser todo seu, pelo menos uma vez. Parabéns pelo seu egoísmo. Da mãe, seu pai está muito chateado. Por favor, ligue quando você se acalmar. Da tia Patrícia, estou orgulhosa de você, querida. Me ligue amanhã. Do primo James, isso exigiu coragem. Se precisar conversar, fique aqui. Nada do meu pai. Jake e Taylor chegaram em 30 minutos, trazendo comida chinesa para a viagem e vinho. Taylor me abraçou com força enquanto Jake desempacotava a comida na minha pequena cozinha. Conte-nos tudo, disse Taylor, acomodando-se ao meu lado no sofá. Contei a cena inteira, desde os presentes extravagantes para Audrey, passando pelo cartão de $1 para mim, até minha saída final. A narrativa foi catártica, como uma punção em uma ferida que estava purulenta há décadas. Continuo esperando me sentir culpada, admiti, cutucando meu lomane. Mas, acima de tudo, me sinto aliviada, como se finalmente pudesse respirar. Porque você finalmente disse a sua verdade, disse Jake, apertando minha mão. Você guardou isso para si a vida inteira. Meu telefone tocou, e o nome da Audrey apareceu na tela. Hesitei, mas atendi no viva voz. Como você ousa? Ela começou sem rodeios. Você estragou o Natal completamente com essa birra de ciúmes. Não foi uma birra, Audrey. Foi honestidade. Você envergonhou todos nós na frente da família. Tia Catherine e tio Thomas foram embora logo depois de você. Mamãe está chorando. Papai está trancado no escritório. Era isso que você queria? O que eu queria era ser tratado com respeito e consideração básicos, respondi calmamente. O que eu queria era que minha existência fosse tão valorizada quanto a sua. Ah, por favor, ela zombou. Você sempre teve inveja de mim, sempre me seguindo, tentando me copiar, ressentido com cada sucesso que eu já tive. A acusação era tão distante da realidade que quase ri. Audrey, temos vidas, interesses e carreiras completamente diferentes. Nunca tentei te copiar ou competir com você. Essa competição existe apenas na sua mente e na dos nossos pais. O que quer que te ajude a dormir à noite, ela retrucou. Só saiba que você prejudicou esta família, talvez para sempre. Depois de desligar, Taylor balançou a cabeça. Ela realmente acredita na própria narrativa, não é? Todos eles fazem isso, eu disse suavemente. Esse é o problema. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram. Minha mãe enviava mensagens cada vez mais emocionais, alternando entre sentimentos de culpa, como você pôde fazer isso com a gente? E minimização, acho que você entendeu mal as nossas intenções. Meu pai manteve o silêncio, comunicando-se apenas por meio da minha mãe. As reações da família foram mistas. Tia Patrícia ligou para expressar suas preocupações de longa data sobre como eu havia sido tratada. Eu deveria ter dito algo anos atrás, admitiu.
mas seu pai sempre foi tão defensivo em relação à criação dos filhos. O tio William enviou um e-mail atencioso reconhecendo que havia notado a disparidade, mas nunca sentiu que lhe cabia intervir. A dinâmica familiar é complicada, escreveu ele. Mas saiba que muitos de nós sempre reconhecemos o seu valor, mesmo quando seus pais tiveram dificuldade em demonstrá-lo. O mais surpreendente foi uma mensagem da minha prima Sofia, que sempre pareceu apoiar firmemente a Audrey. O que você disse precisava ser dito, dizia a mensagem. Aquela coisa do cartão de Natal foi extremamente dolorosa. Ninguém deveria ser tratado assim pelos próprios pais. Uma semana depois do Natal, tomei a difícil decisão de limitar o contato com minha família imediata. Não os cortaria completamente, mas não me acomodaria mais com seu comportamento desdenhoso nem me colocaria à disposição para situações em que eu fosse tratado como inferior. Redigi um e-mail calmo e claro para meus pais, explicando meus limites para o futuro. Eu não participaria de reuniões familiares a menos que houvesse um acordo explícito de que meu tempo, minhas contribuições e minha presença seriam respeitados igualmente. Eu não me envolveria em conversas em que Audrey fosse considerada o padrão ouro pelo qual minhas escolhas de vida seriam avaliadas. Eu não aceitaria convites de última hora que me colocassem como algo secundário. Não estou fazendo isso para punir você, escrevi em conclusão. Estou fazendo isso para me proteger e proteger meu próprio bem-estar. Espero que um dia possamos construir um relacionamento mais saudável, mas isso só pode acontecer com respeito mútuo e reconhecimento de padrões passados. A resposta do meu pai foi previsivelmente defensiva, um e-mail curto e grosso, alegando que eu estava sendo desnecessariamente dramática e que deveria superar isso. Minha mãe enviou uma mensagem mais longa e emotiva, que girava em torno de um pedido de desculpas, sem nunca chegar a um. Nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir menos amada, escreveu ela. Apenas reconhecemos e apoiamos as ambições da Audrey porque ela precisava daquele empurrãozinho no competitivo mundo dos negócios. A implicação de que minha carreira na educação exigia menos apoio ou reconhecimento era reveladora. Mesmo tentando me reconciliar, eles não conseguiam deixar de revelar a desvalorização subjacente do caminho que escolhi. Minha primeira sessão de terapia após o confronto foi intensa. A doutora Williams ouviu enquanto eu descrevia a cena e suas consequências, concordando ocasionalmente. Como você se sente em relação à sua decisão agora? Perguntou ela quando terminei. Mais forte, respondi após refletir. Triste, mas mais forte, como se finalmente tivesse me livrado de um peso que carreguei a vida toda. Isso é crescimento, afirmou ela. Um crescimento doloroso, mas crescimento mesmo assim. Nas semanas seguintes, concentrei-me em cultivar relacionamentos com pessoas que me valorizavam autenticamente. Jake e eu nos aproximamos, tendo conversas francas sobre família e limites. Taylor organizou jantares semanais com amigos que me trouxeram risadas e apoio. Reconectei-me com colegas cujo respeito pelo meu trabalho sempre foi genuíno. A dor não desapareceu da noite para o dia. Houve momentos de dúvida e pesar pelo relacionamento familiar que eu sempre quis, mas nunca tive. Houve dias em que questionei minha decisão, me perguntando se deveria ter continuado com o padrão familiar de acomodação e silêncio em prol da paz. Mas cada vez que essas dúvidas surgiam, eu me lembrava da sensação física de sair por aquela porta, de me escolher depois de uma vida inteira sendo relegada a um segundo plano. E eu sabia que, apesar da dor, tinha feito a escolha certa. 6 meses após aquele fatídico jantar de Natal, a primavera já havia desabrochado em Connecticut. As janelas da minha sala de aula estavam abertas para a brisa quente de maio enquanto meus alunos do jardim de infância trabalhavam em seus projetos de fim de ano. Observando-os, senti uma sensação de contentamento e propósito que se aprofundou desde que estabeleci limites com minha família. As mudanças na minha vida desde o confronto foram sutis, mas significativas. No trabalho, eu havia encontrado minha voz nas reuniões do corpo docente, propondo inovações ao currículo que foram adotadas com entusiasmo. Meu diretor mencionou especificamente minha recém-adquirida confiança durante minha avaliação anual, recomendando-me para um cargo de liderança em desenvolvimento curricular para o ano seguinte. Na minha vida pessoal, Jake e eu nos mudamos para morar juntos, combinando nossas coleções de livros e adotando um cão resgatado chamado Cooper, que me cumprimentava todas as noites com entusiasmo sem limites. Meu círculo de amigos havia crescido, incluindo vários pais da minha turma que se tornaram amigos de verdade, em vez de apenas conhecidos profissionais. As mudanças mais complexas, no entanto, ocorreram nos meus relacionamentos familiares.
Após 3 meses de contato mínimo, minha mãe entrou em contato pedindo para tomarmos um café sem a presença do meu pai ou da Audrey. Ansioso, mas esperançoso, aceitei. Nós nos encontramos em um local neutro, um café a meio caminho entre nossas casas. A conversa começou estranha, com minha mãe comentando sobre o tempo e fazendo perguntas superficiais sobre o meu trabalho. Mas, quando mantive a paciência e não preenchi os silêncios desconfortáveis, ela finalmente se aventurou em um território mais profundo. Eu estava pensando no que você disse no Natal, ela admitiu, girando sua xícara de café em círculos lentos, sobre ser tratada de forma diferente da Audrey. Esperei, dando-lhe espaço para continuar. Seu pai e eu nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir menos valorizada, disse ela. Nós só. Audrey sempre pareceu precisar de mais atenção, mais incentivo. Você era tão autossuficiente, tão capaz de se virar sozinha. Ser de fácil manutenção não significa que eu precise de menos amor, mãe, respondi gentilmente. Só significa que eu pedia menos diretamente. Ela assentiu lentamente. Agora consigo ver. Ou estou tentando. É difícil reconhecer padrões quando você está no meio deles. Não foi um reconhecimento total das décadas de favoritismo, mas foi um começo. Combinamos de nos encontrar mensalmente, só nós dois, para reconstruir nosso relacionamento em novos termos. Esses encontros para um café se tornaram uma ponte provisória, às vezes constrangedora, às vezes surpreendentemente significativa. Meu pai se mostrou menos disposto a analisar o passado ou o presente. Quando finalmente falei com ele ao telefone, sua abordagem foi agir como se o confronto de Natal nunca tivesse acontecido. Ele falou sobre golfe, mercado de ações e notícias do bairro, evitando cuidadosamente qualquer menção à dinâmica ou aos sentimentos familiares. Sua mãe diz que você está indo bem naquela escola, ele disse perto do fim da ligação, o mais perto que chegou de reconhecer minha vida profissional. Sim, confirmei. Meu programa de intercâmbio cultural será implementado em todo o distrito no ano que vem. Bom, ele respondeu vagamente antes de mudar rapidamente de assunto. Ficou claro que ele não estava pronto, ou talvez não fosse capaz, de se envolver com as questões que eu havia levantado. Aceitei essa realidade com um novo senso de distanciamento. Sua aprovação, tão desesperadamente buscada por décadas, não definia mais meu senso de valor. O acontecimento mais surpreendente veio da Audrey em abril. Ela ligou inesperadamente uma noite. Atendi cansado, esperando outra acusação ou discussão. Em vez disso, sua voz soou estranhamente contida. Podemos nos encontrar em algum lugar e conversar? Só nós dois. Combinamos de nos encontrar em um parque no fim de semana seguinte. Quando ela chegou, mal reconheci minha irmã educada e sempre arrumada. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples. Seu rosto estava sem maquiagem, suas roupas de grife substituídas por jeans e um suéter simples. Fui demitida, anunciou ela sem rodeios, enquanto nos sentávamos em um banco com vista para um pequeno lago. O projeto de expansão europeia fracassou completamente. Eles precisavam de alguém para culpar. Então, me desculpe, eu disse, falando sério, apesar da nossa história complicada. Ela deu de ombros, jogando um pedaço de pão para os patos reunidos. A questão é que não estou tão arrependida quanto deveria. Tenho pensado muito desde o Natal sobre o que você disse sobre o valor estar vinculado à realização e à validação externa. Observei o perfil dela, tão parecido com o meu, mas geralmente movido por emoções muito diferentes. Quando perdi o emprego, fiquei esperando que meus pais dissessem que não importava, que ainda me valorizavam, continuou ela. Em vez disso, meu pai começou a me enviar vagas de emprego e a falar sobre seus contatos que poderiam me ajudar a me reerguer. Como se a única coisa que importasse fosse restaurar meu status profissional. Isso me parece familiar, eu disse calmamente. Aposto que sim, ela se virou para mim. Não estou dizendo que entendo tudo o que você tem sentido todos esses anos, mas tive um gostinho disso e foi esclarecedor. Não foi um pedido de desculpas, não diretamente, mas foi um reconhecimento que pareceu uma mudança significativa em nossa dinâmica de vida. Então, o que você vai fazer agora? Perguntei. Tirar um tempo de folga. Descobrir se eu gosto mesmo daquele trabalho ou se só gosto do prestígio e da aprovação dos meus pais, ela sorriu ironicamente.
Talvez aprender com a minha irmãzinha sobre encontrar realização em um trabalho que importa. Não nos tornamos melhores amigas da noite para o dia. Décadas de emoções complexas e competição não podiam ser apagadas em uma única conversa. Mas começamos a trocar mensagens de texto ocasionalmente, a compartilhar atualizações breves e até a nos encontrar para jantar uma vez por mês. Esses passos cautelosos em direção a uma irmandade autêntica pareciam mais valiosos do que a proximidade forçada que nossos pais sempre nos impuseram, ao mesmo tempo em que fomentavam a competição. Minhas sessões de terapia com a doutora Williams continuaram, focando menos no trauma familiar e mais na construção do futuro que eu queria. O interessante de estabelecer limites, ela observou durante uma sessão, é que eles esclarecem não apenas o que você não aceita, mas o que você realmente quer. Essa clareza se estendeu a todas as áreas da minha vida. Busquei oportunidades de desenvolvimento profissional que antes hesitava em buscar. Jake e eu conversamos sobre casamento e planejamento familiar com honestidade e respeito mútuo. Cultivei amizades baseadas na reciprocidade, em vez do meu papel habitual de ouvinte solidário que raramente pedia apoio em troca. A mudança mais profunda foi interna. A voz na minha cabeça que questionava constantemente o meu valor, que internalizava o sistema de valor dos meus pais, gradualmente se suavizou e depois se transformou. Comecei a reconhecer minhas próprias conquistas sem qualificá-las, a apreciar minhas escolhas sem compará-las às da Audrey ou de qualquer outra pessoa. Quando a próxima temporada de festas se aproximou, eu já havia estabelecido novas tradições com Jake, amigos e os membros da minha família que se mostraram capazes de respeito mútuo. Organizamos uma ação de graças em família, que foi barulhento, ocasionalmente caótico e repleto de genuíno carinho. No Natal, aceitei o convite da minha mãe para um jantar familiar mais informal, com acordos prévios claros sobre expectativas e comportamento. Meu pai fez um esforço, constrangedor, mas perceptível, para perguntar sobre meu trabalho. Audrey e eu trocamos presentes modestos e atenciosos. Os velhos padrões ocasionalmente ressurgiam, mas agora eram reconhecidos e gentilmente redirecionados, em vez de serem deixados dominar. A jornada desde aquele momento em que me levantei e caminhei até esse novo equilíbrio não foi linear nem simples. Houve contratempos, conversas dolorosas e momentos de dúvida. O relacionamento com meus pais nunca mais seria o que eu desesperadamente desejava, mas estava evoluindo para algo mais honesto e, à sua maneira, mais significativo. O que ficou mais vívido comigo não foi a dor nem mesmo a catarse daquele confronto de Natal, mas a consciência de que falar a verdade, por mais difícil que seja, abre a porta para uma conexão autêntica. Que o respeito próprio deve preceder o respeito dos outros. Que a família pode ser tanto as pessoas com quem nascemos quanto as pessoas que escolhemos deixar entrar em nossos corações. Mais importante ainda, aprendi que nosso valor é inerente, não conquistado por meio de conquistas, posses ou aprovação alheia. Ele existe independentemente de reconhecimento, é imutável e completo. Às vezes, só precisamos de coragem para reivindicá-lo. Você já teve que se defender em uma situação familiar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de como encontrar força em momentos difíceis. Lembre-se, seu valor não é determinado pela capacidade dos outros de enxergá-lo. Obrigada por ouvir minha jornada e desejo a você coragem para falar a sua verdade quando precisar.